Oiê, gente, a gente já está numa cidade chamada Nova Alvorada, fica no Mato Grosso do Sul ainda. Eu tô sem máscara porque não tem ninguém perto de mim, ó. Quem comeu, quem comprou só uma água, coisas assim, já saíram e foram. E eu pedi pro motorista me avisar, né? Pra eu ficar sentada aqui dentro. A gente sofreu muito com a viagem até aqui porque o ônibus não tinha ar-condicionado, gente. Não tinha ar. E várias pessoas sofreram demais, assim. Eu coloquei mensagens e coisas para ouvir, porque eu falei assim: Jesus Cristo, me dê força, porque foi feio o negócio, gente, muito feio mesmo. Foi assim, quase que impossível, o ônibus cheio, um monte de gente respirando e não funcionar nem o exaustor, sabe? Aí, pelo tanto de reclamação que teve, pelo motorista não aguentar, eles decidiram trocar, não em Presidente Prudente, mas em Casa Verde, que é esse lugar aqui que fica no Mato Grosso do Sul. Ó, quero mostrar pra vocês minha garrafinha de bolinha que eu ganhei da Tinoca, a Valentina. E nós vamos esperar aqui o ônibus, assim, cerca de 1 hora. Já deve ter passado uns 20 minutos, assim, sabe? Só que tem muita gente apavorada, porque ia chegar muito cedo em São Paulo, aí não vai dar para chegar cedo em São Paulo. A minha sorte é que eu já tinha comido antes, então eu não pretendo gastar com essa viagem, que saiu mais caro que uma viagem de avião. Mas o que fazer, né? Se as pessoas não pensam e não calculam. E o mais interessante é o fato de que o médico que emitiu o laudo, ele emitiu que eu necessito de um tempo mais curto de viagem por causa dos trombolínicos, né, gente? Que é o Arazape e a vacina na barriga, que é a Zoladex. Então, mesmo assim não funcionou, né? Tanto que eu já contei no outro vídeo que a gente foi pego de surpresa. Aí eu tava vindo e assim, sufocante, sabe? Extremamente sufocante. E vocês sabem que eu tenho pânico, né? Aí eu escutei uma pregação do Evangelho, né? E foi justamente depois que eu falei assim: meu Jesus, não me abandona, fica comigo, me dê forças, porque eu sei que o Senhor tá me vendo. Eu não tô te vendo, mas o Senhor tá me vendo. Então me dê paciência, me dê calma. E aí eu fechei os olhos e logo em seguida eu escutei uma mensagem que foi muito semelhante, gente, ao que eu tinha pedido. É uma mensagem do Evangelho que conta o seguinte: os discípulos e Jesus já passaram por várias tempestades juntos em barcos, não é? Muitas tempestades para se deslocar de um lado para o outro. E aí
numa dessas tempestades, Jesus acalmou o vento, acalmou as águas, acalmou tudo. E tem uma outra passagem que diz também que Pedro, ele falou assim: tá bom, o senhor anda por cima das águas, eu quero saber se eu ando também, né? Resumidamente falando, gente, num linguajar totalmente popular. Então, Jesus estendeu a mão para que ele fosse até ele. E Pedro foi e não deu problema nenhum. Então, teve um certo dia que Jesus, sabe, tinha feito toda a distribuição de sabe, não sei quantos pão, tipo 2 pão e 5 peixes para uma multidão, e essa multidão ainda estava reclamando. Então ele subiu para um monte para orar e falou para os discípulos irem para longe dali. Aí os apóstolos, né, longe, eles enfrentaram uma tremenda de uma tempestade. É claro que a tempestade que eu enfrentei hoje, as tempestades que eu enfrentei antes, as tempestades que vocês enfrentam, né, todos os dias, as tempestades que a gente enfrenta com o câncer, tem ligação com essa tempestade. Por quê? Porque quando eles se viram sem Jesus no barco, eles começaram a se apavorar, sabe? A ter medo, porque Jesus não estava ali com eles. Mas Jesus estava na presença deles, mesmo sem estar com eles, porque Jesus sabia deles e do que eles estavam passando, do que as suas ovelhas estão passando. Então, Jesus estava vindo, não é? Escutou provavelmente o chamado de um dos seus apóstolos e estava vindo em direção a eles. E aí Pedro falou: quem és tu? E Jesus falou: sou Jesus. Ah, não, você é um fantasma, me prove que você é Jesus. Vem andando até aqui sobre as águas. E sobre tempestade, raios e trovões, Jesus estava indo até o barco. E aí Pedro falou assim: agora eu quero ir até você, para saber se é verdade mesmo ou então você é um fantasma. E aí Jesus estendeu a mão para que ele fosse atrás. E Pedro foi. Só que num determinado momento, Pedro viu aquelas ondas, aquele mar revolto, aquela tempestade toda, e ele sentiu medo e começou a afundar. E que pescador, né, que não sabe nadar, não é verdade? Que pescador que não sabe nadar. Então, claro que ele foi socorrido por Jesus. E aí eu entendi que se você tem fé, sabe, independente de religião, que eu falo sempre, você tem fé
lá dentro de você que alguma coisa, alguém virá para te socorrer. Porque você pode não estar vendo Jesus, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de você. E Ele vai mandar alguém para te socorrer. Por todas essas tempestades que a gente enfrenta, tem vezes que a gente, como eu disse, já contei para vocês, a gente para e pensa assim: Deus não me ama, Jesus nunca me viu, sabem? E a gente está plenamente enganado. Não naquela frase, né, de que você, enquanto você estava mal, sabe? Jesus te carregou nas costas, nos braços e tinha apenas uma pegada na areia. Isso daí já é um assunto bastante piegas, né? Que as pessoas atribuem a diversas coisas que não é. E aí eu entendi que se você tem aquela confiança de que algo vai te socorrer, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, Ele sabe o que você está passando, você vai receber o socorro. E eu achei interessantíssimo, porque nós viajaríamos naquele ônibus até Presidente Prudente, sem ar, sem nada, e eu não sei se eu aguentaria. Então, o motorista falou: nós vamos fazer baldeação em Nova Alvorada. Tem um ônibus que já está vindo nos socorrer, então nós vamos até Presidente Prudente, nesse ônibus que é mais confortável e que tem ar-condicionado. Ali, por menor que fosse, que tivesse sido o meu pedido, eu fui atendida, sabe? Porque eu tava à beira de um colapso, gente. Sabem, eu já tinha feito exercício de respiração, eu já tinha feito meditação, eu já tinha escutado milhões de mensagens, eu já tinha feito várias e várias coisas. E aí a gente estava enfrentando uma tribulação que estava levando várias pessoas a sofrerem muito, sabe? A sofrerem e irem ao seu limite. Tinha muitas pessoas idosas, tinham crianças que estavam começando a ficar impacientes. E eu não reclamei, sabe? Mas eu pedi uma solução. E a gente é atendido, né? O mais interessante de tudo é que a gente é atendido. Talvez não no momento que a gente procura, no momento que a gente está passando por turbulências, né? Que a gente fale, saia de casa pensando que vai conquistar o mundo e volta de casa falando que não tem Deus, que não tem nada, porque o dia foi uma tremenda de uma coisa ruim. Com o câncer, em algumas pessoas também é assim. Algumas pessoas falam: por que você me abandonou, né? Na hora lá do seu momento final, do seu tratamento paliativo, onde você já não tem mais o que fazer com a sua vida. E aí entra de novo o que eu venho falando para vocês há dias, que é você entender a transitoriedade da vida, onde você nasce, cresce e morre.
Esses são os 3 passos mais simples. A partir do momento que você entende isso, você entende que ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Jesus, ele pode não estar ali aparecendo na sua frente. Deus pode não aparecer e não falar com você. Mas ele sabe da sua existência o tempo inteiro. E isso é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Grande beijo. Tamo junto e vamos que vamos.